Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem estar vendo por aí notícias que o Afeganistão foi tomado pelo Talibã. Mas como é que isso aconteceu? Tem um proceder mais antigo, uma história mais antiga? Vamos entender direitinho por que que tudo isso está acontecendo no Afeganistão e o que que a Bíblia diz a respeito disso. Bom, meu nome é Adriele e você é muito bem-vindo ao Bíblia Story Channel. Vamos lá? Entender por que que o Afeganistão tomou o Talibã, a gente tem que entender quem é os talibãs, quem é esse grupo, e é isso o que a gente vai falar aqui agora. Bom, o Talibã, gente, ele é um grupo fundamentalista que atua no Afeganistão desde 1990, então, ó, muito tempo atrás. Eles têm uma visão extremista da religião islâmica, ou seja, eles não aceitam nenhum outro tipo de religião que não seja religião islâmica, tá? Eles têm agremiação que atua na forma política e militar. E aí a origem deles se deu depois de uma guerra afegã soviética. O grupo do Talibã é formado pelos paramilitares que se chamam mujahidins. Eu acho que é assim que se fala. Eles tinham apoio logístico, treinamento dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então a gente já sabe que em termos de treinamento de armas, treinamento de guerras, eles são muito bons, né? E aí o seu líder, Omar, criou uma organização chamada Sharia, que era o seguinte: eles amputavam os membros de quem era ladrão, faziam execuções públicas, matavam cristãos e etc. As mulheres não tinham nenhuma participação na política, elas não tinham os seus direitos iguais aos dos homens, como é aqui no Brasil, né? Tanto é que agora que o Afeganistão foi tomado lá, as mulheres começaram novamente a perder seus direitos que foram conquistados, ó, com ó, suor, com luta e etc, né? Só que os talibãs, eles foram destituídos do poder, né, do cargo, no dia 7 de setembro de 2001 e com a colisão que teve junto com os Estados Unidos, né? Agora, pulando para os dias atuais, o Talibã quer devolver a Sharia, não só quer devolver, como já está devolvendo aos poucos, né, para o Afeganistão, e quem não tem condições de sair do país vai ter que se submeter a esse novo estilo de vida, né, a esse novo normal, como alguns falam. Por isso as pessoas estavam lá nos aeroportos tentando a todo custo sair do país para não ter que se submeter àquelas regras, né? Hoje a gente já sabe que tem um grupo de refugiados, um campo só para os refugiados que fugiram, né? Conseguiram fugir lá do aeroporto, conseguiram fugir do Afeganistão e estão em outro lugar, né? E que estão lá seguros, enfim. Muitos perderam seus parentes, né? Muitos foram ali pisoteados pela multidão. Teve briga, teve gente que voou literalmente agarrado no avião, né? Enfim. Agora vamos se perguntar, o que isso tem a ver com a gente que é cristão? O que tem a ver isso com os cristãos de lá? Gente, o Talibã, ele é um grupo totalmente extremista e de religião islâmica. A religião islâmica não aceita os cristãos.
não aceita o cristianismo. Tanto é que teve uma notícia, um boato, que se tornou verídico, né, de que uma mulher que estava com uma Bíblia online no celular, ela foi morta, né? E teve uma outra notícia de que os talibãs eles estavam entrando na casa dos afegãos, né, para ver se tinha algo de origem cristã, ou seja, se você tivesse uma Bíblia e aquela Bíblia ali, é de fulano, é de cicrano, é de beltrano, fulano, cicrano e beltrano é morto na hora, não tem essa. Tanto é que nos anos de 1996 a 2001, que foi o tempo que eles governaram pela primeira vez o Afeganistão, houve relato de que os talibãs mataram vários cristãos só pelo fato de não aceitarem o cristianismo. Isso é um dos sinais dos princípios das dores, que inclusive está lá escrito em Lucas capítulo 21, versículo 17. Vamos dar uma olhada agora? Vamos ler juntos? Bom, e isso é um dos sinais, né, do fim dos tempos, porque novamente os cristãos estão sendo perseguidos lá no Afeganistão, né, e tudo isso porque eles adoram a um só Deus, né, Criador dos céus e da terra, e acreditam em Jesus Cristo. E Jesus falou na Bíblia diversas vezes que seríamos odiados por causa do nome dele, apenas por causa do nome. Imagina pelas nossas práticas, as nossas atitudes, né, de agir querendo imitar a Cristo, fazer a mesma coisa que Cristo fez. Vamos ler o que está. E isso está escrito lá em Lucas capítulo 21, versículo 17. Vai estar passando aqui na tela para vocês. Se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês aí para a gente ler juntos, vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 17. Diz assim: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Só que aí Cristo ele faz uma promessa: mas não perecerá um único fio da vossa cabeça. Olha só, né? Mesmo sendo perseguidos, odiados, alguns foram mortos, né? Mas outros ainda estão vivos. E eu não sei se eles torturam, se fazem algo do tipo, creio que sim. Né? Geralmente os terroristas eles fazem isso, né? Principalmente que a religião é islâmica, que não aceita nenhum outro Deus. Mas olha o que Cristo diz, que mesmo a gente sendo odiado, perseguidos por causa do nome dele, nenhum fio da nossa cabeça perecerá, né? Será morto. Olha só que maravilha. A mesma coisa, Cristo falou também a mesma coisa em Mateus capítulo 10, versículo 22. Vamos lá? E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Olha só, né? A gente já pode ver aí cristãos sendo odiados, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, né? E ainda mais, assim, quando pois vós perseguirem nesta cidade, fugir para outra. E é assim que vai ser, né? A gente está mais perto da volta de Jesus do que nunca, né? A gente pode ver isso através de situações no nosso dia a dia, através de notícias no nosso dia a dia. Podemos ver que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca.
Cristo já está batendo a porta, querendo entrar. E cabe a nós abrir o nosso coração e dizer: Senhor, entra, toma minha vida, todo o meu ser em tuas mãos, né? E aí vai ser assim no final dos tempos. A gente vai ter que fugir de um canto para outro, de uma cidade para outra, né? Tem até alguns vídeos na internet que dizem que quando chegar ao final dos tempos, vai ser bom que os cristãos eles saiam de cidades, não todos, obviamente, mas uma boa maioria vai sair do litoral e vai para as cidades do interior, que é onde não tem energia elétrica, para não serem detectados ou algo do tipo. O que acontece? Lembra que eu falei que uma senhora foi pega com a Bíblia online no celular? Por quê? Nessas circunstâncias, né, que o Talibã está matando aí os cristãos novamente, está perseguindo, entrando de casa em casa, eles estão com medo, com muito medo de se reunirem, né, na igreja, se reunirem nos seus locais de reunião para poder orar, ler a Bíblia, cantar ao Senhor e assim sucessivamente, né? E aí eles adotaram a opção de instalar Bíblias online no celular. Só que recentemente, segundo o presidente da SAT-7, vou deixar passando aqui na tela, os talibãs olham os celulares das pessoas e se encontrar uma Bíblia baixada, elas são mortas imediatamente. É também mais um sinal do princípio das dores. Teve até indícios de que isso ocasionaria uma terceira guerra mundial. Escrito no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo, a partir do versículo 5, que diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Ou seja, tudo isso tem que se suceder, tudo isso tem que acontecer antes da vinda de Cristo. Tudo isso. E é por conta disso que o apóstolo Paulo, ele pediu para que nós que somos cristãos, que ainda estamos livres, e até para aqueles que estão presos, né, em suas cadeias, que orássemos sem cessar e orássemos um pelos outros. Isso está escrito lá em Efésios 6,18. E olha só o que o apóstolo Paulo pede humildemente a todos nós cristãos, todos nós irmãos em Cristo Jesus, né? Lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 18, vai estar aparecendo aqui para vocês na tela. Ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Se vocês observarem bem, estiverem lendo a Bíblia aí, a palavra Espírito está escrita com E maiúsculo, porque significa o Espírito Santo, ou seja, orando todo o tempo, com toda oração, com toda súplica no Espírito Santo, ou seja, confiando no Espírito Santo, com fé no Espírito Santo e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aí tá com o S minúsculo porque está falando de nós. Nós, a partir do momento que a gente aceita o Senhor Jesus, aceitamos a Cristo, nós nos tornamos santos, ou seja, separados do pecado. É isso que significa esses santos aqui. Separado do pecado, remido do pecado. E assim vai. Ou seja, além de orar e suplicar, confiando no Espírito Santo, orar e suplicar uns pelos outros, confiando no Espírito Santo, com fé no Espírito Santo, que tudo aquilo ali é passageiro, que tudo aquilo ali vai passar. E ele ainda pede mais uma coisa: vigiando nisso,
Ou seja, é orar e vigiar. Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica pelos santos. Olha só. Ou seja, orar e vigiar. Não é vigiar e orar. É orar e vigiar nossas atitudes, modo de falar, modo de agir uns com os outros, manter a calma, respirar fundo, porque tudo isso é só o início e vai passar, né? Aí muitos vão aqui dizer nesse vídeo: ah, Drica, mas depois vai vir a grande tribulação. Sim, virá. Não, mas não sabemos quando ela vai vir. E é por conta disso que devemos continuar unânimes, orando uns pelos outros. A Bíblia, ela não fala que o Senhor Jesus pregava por quantidade. Ele pregava por unidade, não importa quem eram as pessoas que estavam ali. Não importa se a pessoa era ladrão, como um ladrão que estava na outra cruz, do lado de Jesus. Não importa se era uma prostituta, como por exemplo, aquela prostituta que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não importava se era um perseguidor, né, do próprio Jesus, da Igreja de Cristo, como Saulo, que acabou se tornando o apóstolo Paulo, que escreveu isso que a gente acabou de ler em Efésios, que devemos orar com orações e súplicas uns pelos outros, vigiando o tempo todo, perseverando, né? Não importa, Jesus ele só queria unidade. Isso é o que diferencia a Igreja de Cristo para as igrejas do mundo afora. Jesus ele nunca pregou sobre religião. Ele nunca pregou falando mal de outra igreja, não. Ele só queria que todos estivessem unidos numa só fé, num só Espírito, que é o Espírito Santo. E é assim que deve ser. Bom, se vocês gostaram, clica no gostei pra mim, avalie o vídeo. Deixe seu comentário aqui com sugestões de temas para os próximos documentários, para os próximos vídeos, tá? E se inscreve também, já ativa o sininho, clica na primeira opção que é para você receber todas as notificações aqui, tá bom? E me segue lá no meu Instagram, que é por lá que eu vou estar atualizando vocês a respeito de quando tiver vídeo novo, beleza? Beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!